Como próximo palestrante, nós teremos a professora Lilian Miller Guerrini, e ela vai ser, ela é coordenadora dos projetos Beneduce e Lumen. Ok, olá, boa tarde a Bem-vinda, todos. professora. Todos, né? Eu preciso inserir minha apresentação, né, aqui, compartilhar a tela. Ok, pessoal, bom dia a todos. Eu agradeço, achei muito bacana, né, muito proativa essa iniciativa de organizar realmente essa Copa Embrapi, né, com todas essas apresentações, com todos esses esclarecimentos. É muito importante para até que os alunos conheçam, né, e saibam como que funciona, né, a Embrapi, como que funciona todo esse processo aí. Então, parabéns aí à comissão organizadora, né? Eu agradeço aqui de antemão. É uma satisfação estar aqui com vocês, né, apresentando. Hoje, então, a gente passou pela área de cerâmica, passou pela área de metais, agora nós vamos para os poliméricos, né, para os materiais de polímeros. Então, aqui eu coordeno, basicamente, né, pela Embrapi, vou apresentar para vocês 2 projetos, no qual eu coordenei e o outro eu estou coordenando ainda, né? Então, um deles é sobre reciclagem de polímeros, né? Bem diretamente ligado ao tema de reciclagem de polímeros, que está hoje muito em alta, que é sobre o desenvolvimento de formulações de blendas de polietileno de alta densidade, com rebarbas de polietileno de alta densidade, polietileno linear de baixa densidade e um copolímero de polialcovinílico etileno, oriundos do processo de produção de tanques de combustíveis, visando a produção de novos produtos poliméricos e embalagens. Aqui a empresa contratante foi a Benedute Participações Limitada. A equipe da Unifesp a equipe do nosso trabalho envolveu tanto a Unifesp de São José dos Campos, né, sob a minha coordenação, sobre a colaboração do professor Fábio Passador, o aluno Eduardo Romão, a Nayara Cobb de Moura, a Thaís da Silva. Então, esses foram os alunos e o professor daqui da Unifesp São José dos Campos, e também tivemos a colaboração da professora Cristiane, lá de Diadema, e o aluno Igor, né? Eles, lá de Diadema, também colaboraram com a gente nesse processo. Nós somos todos, trabalhamos com processamento de polímeros, e então foi uma equipe realmente bem robusta para esse tipo de projeto. Nós também tivemos a colaboração da Joyce. A Joyce, ela é da capacitação 4.0, ela nos auxiliou aí em pesquisas de patentes, de diversas coisas, inclusive na gestão do processo, do projeto em si, né, na gestão do próprio projeto, e também algumas pesquisas particulares referentes a revistas biográficas e patentes, etc. Então, ela tem auxiliado a gente aí. A vigência desse projeto foi de outubro de 2021 até outubro deste ano, né? Então, terminou aí recentemente. Bom, por que esse projeto ele foi contratado, né? A empresa, ela produz tanques combustíveis que utiliza esses polímeros, né, em uma camada, na maioria dos tanques. E aí, se vocês observarem aqui à direita, vocês vão ver a imagem do tanque. Então, ele é produzido por uma moldagem por sopro, tá? E aí, na hora que sai o produto final, ele é retirado, eles tem uma parte que ele sobra, então ele é recortado, como vocês podem ver aqui ali em vermelho, e a outra parte sobressalente, a rebarba que a gente fala, ela é recortada e retirada desse tanque, então sobra um material, né, que eles chamam de regrinte, que é a rebarba, né, então todo o processo de produção de tanque tem essa sobra, esse regrinte. Então, além disso, então a empresa já vinha lidando com a sobra, né? Já vinha lidando com a gestão desse regrinde, né? Dessa sobra. No entanto, eles receberam novas diretrizes dos clientes que estabeleceram reduções em emissão de vapores, então que todos os tanques teriam que ser produzidos em multicamadas. Isso significa, o que significa multicamada? Camadas desses polímeros, né, desse polietileno de alta densidade, de linear de baixa densidade, EVO, em camadas. E aí, se todos os tanques fossem produzidos dessa forma, o que vai acontecer? Vai gerar mais resíduo, mais regrinde, maior quantidade de regrinde. E aí a empresa realmente teria
um problema de como que seria a logística reversa desse regrinde, ou seja, de aproveitar esse regrinde para fazer um novo material ou vender esse regrinde, como que faria. Então, devido a esse aumento, né, que realmente esse novo processo vai gerar para a empresa, ela nos procurou. Então, esse projeto ele foi contratado para obter desse regrinde, dessa sobra, essa rebarba essa sobra de processo proveniente do processo de produção de tanques. Então, para obter formulações utilizando polietileno de alta densidade com esse regrinde, variando a quantidade de regrinde, com e sem compatibilizante, né, que a gente utiliza para melhorar a mistura de um polímero no outro, visando a utilização da maior quantidade dessa sobra, né, proveniente do processo do regrinde para aplicação em setor de embalagem. Então, eles nos procuraram para gerar um novo produto a partir da sobra proveniente do processo de produção de tanques, que é o regrinde. Né? Então, com isso, o objetivo desse projeto foi desenvolver formulações de blendas de polietileno de alta densidade com esse regrinde proveniente da solução de tanques de combustíveis, utilizando a maior quantidade possível dessa sobra, né, do regrinde, nas blendas para a produção de embalagens, né, que aí seria pelo processo de injeção ou outro tipo de processo, dependendo do produto, das propriedades que a gente vem adquirir no desenvolvimento dessas formulações, né, dessas blendas que a gente fala. A vigência desse projeto, mais uma vez aqui, né? Bom, então esse projeto ele foi dividido em macroentregas, foram 3 macroentregas principais, né? Onde primeiro a gente recebeu a matéria-prima, a gente recebeu o regrinde, moído, a gente caracterizou toda essa matéria-prima, depois a gente fez, então, depois de toda a caracterização inicial da matéria-prima, a gente processou essas blendas, né? Essas formulações, essas misturas entre esses dois polímeros diferentes, né, do regrinde e do polietileno de alta densidade por extrusão. E aí, aqui embaixo, eu até mostro para vocês um pouquinho do processo de extrusão, né, aqui é a forma do regrinde, quando ele veio para a gente, e aí o polietileno de alta densidade, ele é branco, então são os pellets brancos, a gente fez, então, diversas composições do polietileno de alta densidade com esse regrinde, pela extrusão, e esse é o processo de extrusão, basicamente, onde esse polímero na forma de pellets, né, na forma de grãos, ele é inserido dentro da extrusora, junto com o polietileno de alta densidade também em pellets. Dentro da extrusora ele é fundido e homogeneizado, e aí ele passa aqui nessa canaleta, depois de fundido e homogeneizado, né, misturado esses dois polímeros, eles passam por essa canaleta de resfriamento, e então eles são picotados, e aí então é transformado na minha blenda, né? Então, essa blenda ela tem essa mistura desses dois componentes, do regrinde e do polietileno de alta densidade, em diversas porcentagens. E aí, para melhorar também a miscibilidade entre as duas fases, né? A compatibilidade, na verdade, não a miscibilidade, a compatibilidade, né? Entre esse regrinde e o polietileno de alta densidade, a gente também utilizou compatibilizantes diferentes, para que haja uma maior compatibilidade entre esses componentes, tá? E aí, isso aí, o que significa deixar ele mais compatível? Significa melhorar as propriedades desse material, né? E aí foram feitas diversas caracterizações, tanto das matérias-primas, que a gente chama, né, que a empresa denomina, a gente também chama de início, né, que são os materiais recebidos, e assim como dessas formulações, essas blendas que a gente fez com diversas porcentagens. Então, a gente fez o comportamento térmico, verificou a degradação desse material térmico, que isso é muito importante, que se ele for fazer, depois ele vai ser transformado num produto, a gente tem que saber até que temperatura que ele consegue ser processado sem que ele degrade, né? Então, transição térmica e degradação térmica, as propriedades mecânicas, fizemos diversos ensaios, como tração, flexão, dureza, resistência ao impacto. Esses ensaios, né, inclusive para requisitos e embalagens, são extremamente importantes, então a gente fez todos esses ensaios visando os requisitos para a produção de embalagens, né, então foram feitos todos esses ensaios e sempre verificando a referência ali para que eles sejam aplicados, essa aplicabilidade em embalagens. Toda a equipe também foi possível a gente visitar e conhecer todo o processo de produção de tanques, como que funciona, né, esse recorte dessas rebarbas.
e também algumas caracterizações, ou seja, isso proporcionou, foi uma experiência muito enriquecedora para toda a equipe do projeto, porque realmente eles realmente mostraram para a gente o processo, mostraram as caracterizações, nos enriqueceram com muitas informações que foram necessárias e primordiais, né, para o andamento do projeto, para as formulações. E aí, então, é enriquecedor no sentido até de formação tanto de recurso humano, né, e tanto dessa experiência teórica, né, aliado à experiência prática, né, de aplicação, né. Então, isso foi realmente muito enriquecedor. E a gente chegou, sim, em algumas formulações recomendadas, né, de acordo com, principalmente com as propriedades mecânicas mais próximas e compatíveis com aqueles requisitos e embalagens. E aí o importante é sempre ressaltar que na pesquisa aplicada, e quando a gente trabalha com uma empresa, né, desenvolvendo um produto para uma empresa, sempre tem que pensar, o produto, realmente a gente chegou lá nas propriedades adequadas do produto. No entanto, a empresa ela vai contabilizar isso. Então, aí, o quanto que custa, então, o compatibilizante que deixou, que a gente foi verificado as melhores propriedades, ou também alguns antioxidantes que eles ajudam a proteger, né, proteger em função do processamento, né? Então, quanto que custa isso, né, em termos de para que esse produto vá para o mercado, né? Então, para que essa formulação ela ela consiga ser aplicada para a produção de uma embalagem e o custo. Então, não só as propriedades. Então, a empresa a gente apresenta ali, apresentou as melhores formulações para a empresa. E aí a empresa com isso ela foi lá, ela precisou realizar então aquela pesquisa em função dos custos, né? Então, quanto que custa, né, o compatibilizante aqui em escala de laboratório é isso? Vamos ver lá na escala industrial, né, quanto que ficaria esse compatibilizante ou aquele outro compatibilizante e assim. E eles fizeram ali um balanço também de custo em relação à qualidade da formulação também, em relação às melhores formulações, tá? Então, tudo isso foi muito enriquecedor, cada membro da equipe tinha sua função, né? Então, por exemplo, a Thais e a Nayara ficaram muito com a parte de processamento de extrusão, o Eduardo ficou bastante com os ensaios mecânicos e as normas em relação aos ensaios mecânicos, o Igor também lá em Diadema também, que foi o outro aluno, ficou com parte de processamento e caracterizações térmicas. Então, cada aluno esse projeto foi realmente bem dividido, assim, para caracterização e processamento, e cada membro da equipe ficou responsável por uma parte para o desenvolvimento global desse projeto. E a gente fazia, normalmente, toda a equipe fazia reuniões mensais do projeto, e o feedback da empresa era mensal também, sendo que as macro-entregas eram de 3 em 3 meses. É isso, pessoal, em relação ao projeto Beneduti, tá? Que é em relação a essas rebarbas. Alguém tem alguma pergunta antes de passar para o próximo? Ainda não, professora. Acho que você pode passar para o próximo projeto. No final, a gente comenta. Abre para as perguntas, tá joia. E o outro projeto, ele ainda também é relacionado a polímeros também, só que aí não, já saindo do escopo de reciclagem, né? É sobre o desenvolvimento de formulações e processo para a produção de antiespumantes à base de óleos vegetais e minerais, para uso em tintas e revestimentos. Ele também está sob minha coordenação, mas aí a gente já tem outra equipe trabalhando com ele, que é o professor Maurício, a aluna Isabelle, de doutorado, o Gustavo, de iniciação científica, e a gente tem também 2 bolsistas de capacitação trabalhando com a gente, que é o Eduardo e a Cristina. O Eduardo está mais na parte de gestão e de modelamento de processo, e a Cristina, ela nos auxilia na parte técnica do projeto, tá? E esse projeto, a empresa contratante é a Lumen Química, e ele veio, na verdade, ele originou de uma tese de mestrado que essa aluna Isabelle, ela já tem uma experiência com antiespumante, então ele já originou desse projeto de mestrado, tá? A vigência dele começou esse ano, em junho de 2022, e vai até junho do ano que vem, 2023, tá? Então, para entender o que é um antiespumante, a gente tem que entender qual é a função dele, né? Então, para que ele serve? O que acontece quando a gente tem espuma em um determinado produto, né? Então, a espuma,
ela causa problemas em processos industriais, como, por exemplo, defeitos no revestimento da superfície, ou na aplicação de tintas. Ela pode causar o transbordamento do produto durante o enchimento do mesmo em um determinado recipiente também, tá? Aqui um exemplo que eu trouxe para vocês, muito simples, de aplicação de tinta. Então, aqui, se vocês observarem, é com o rolo, é bem simples, né? Então, quando a gente aplica aqui com anti-espumante, você tem uma cobertura perfeita da tinta. Mas já sem o anti-espumante, olha o que acontece, né? Então, a formação de espuma, né, interfere na formulação da tinta e, com isso, gera defeitos, né? E isso acontece tanto em revestimentos, em tintas, né, em outros produtos também, tá? Como que funciona um anti-espumante, né? Ele controla a formação da espuma ou elimina completamente a espuma durante um processo, tá? Então, eles são insolúveis no meio espumante, eles inibem a formação nas superfícies dos líquidos e reduzem a tensão superficial. São produtos que têm baixa viscosidade e espalham rapidamente em superfícies espumosas, tá? Aqui algumas aplicações de anti-espumantes, né? Dentro dessas aplicações também temos diversos tipos de anti-espumantes, tem a base de silicone, a base de óleo, e aqui são diversos tipos de aplicações nos quais eles podem ser usados, dentre os quais detergentes, processos farmacêuticos, indústria de bebidas, principalmente os fermentados, né? A agroquímica, petroquímica, têxtil, a celulose, as estações de tratamento de águas residuais, as formulações de tintas, revestimentos e dispersões, que é onde a gente vai atuar diretamente, tá? Com os anti-espumantes, que a gente desenvolveu nesse projeto, está desenvolvendo nesse projeto. Então, esse projeto ele foi contratado porque os anti-espumantes, eles têm um sério problema. A base de óleo e água, que é esse tipo de anti-espumante utilizado em tintas e revestimentos, eles apresentam baixa estabilidade, que é uma separação de fase, quando eles são estocados. Então, aqui é um exemplo, para quem não conhece, uma solução onde você tem uma boa estabilidade, né, onde você tem a fase dispersa ali, né, no meio líquido, bem dispersa ali, né, as gotículas bem dispersas no meio líquido. E aqui a gente tem uma baixa estabilidade, então a gente tem uma separação de fase. E isso é o que não pode acontecer, e o que tem acontecido nessas emulsões à base de óleo quando elas são estocadas. Então, esse projeto, ele foi contratado para o desenvolvimento de anti-espumantes à base de óleos minerais que tenham boa estabilidade durante a estocagem e que também atendam uma vasta gama de aplicações, como tintas decorativas, adesivos e revestimentos. Tá? O objetivo, então, é desenvolver formulações e também processos, adaptar processos para a produção de anti-espumantes à base de óleo mineral, que sejam estáveis durante a estocagem, visando aumentar a interação dos mesmos com a espuma e que possam ser utilizados em tintas, adesivos, com o desafio de aumentar a interação com a espuma, tá? Ele também foi dividido em 3 macroentregas principais. Agora, em dezembro, a gente terminou a primeira macroentrega, né? E a segunda já vai ser daqui a 3 meses. E nessa primeira etapa, a gente tem desenvolvido diversas formulações utilizando óleos minerais diferentes e também algumas variações dentro dessas formulações. E também os processos também foram adaptados, né, em função dessas formulações. A gente tem caracterizações como viscosidade, o pH desse meio, né, desses anti-espumantes, que é muito importante, porque se a gente não tiver o pH adequado, aí ele pode formar aquelas duas fases, ele pode estabilizar, então sempre o pH é muito importante, o diâmetro daquelas partículas que são dispersas na fase aquosa, densidade, estabilidade em estufa, que é muito importante, porque ela vai simular para a gente se vai ter aquela separação de fase que eu mostrei para vocês, em função do tempo e em função da temperatura, e também o quanto que, quando a gente coloca o anti-espumante, o quanto que de espuma, quanto de quantidade de espuma ele consegue evitar que seja formado. Então, a gente tem feito esses testes, né? Eles têm dado, a gente tem discutido com a empresa. Mais uma vez, foi muito importante ali a interação. Os alunos estão sendo a formação, né? Novamente, a aplicação, né? Do conhecimento técnico com conhecimento em aplicação, principalmente porque já com conhecimento prévio do grupo em anti-espumantes, que foi baseado ali no projeto de mestrado da aluna Isabelle, já tem um conhecimento prévio, né, para a gente trabalhar com esse tipo de processo,
Então, o nosso desafio está aí de continuar nessas etapas aí desse projeto para o desenvolvimento dessas formulações. Então, nós estamos agora nessa fase inicial aí, trabalhando nessas formulações. Claro, assim como no projeto Beneduti, eu também posso fornecer os resultados, né, os resultados desses projetos em função da própria parceria com a empresa. Mas é isso que eu tinha para apresentar para vocês, né? Eu agradeço mais uma vez as empresas parceiras, a Lumen e a Beneduti, que nos contrataram para a execução desses projetos, a Unifesp e ao programa Embrapi, e a presença de vocês. Obrigada a todos. Se querem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Muito obrigada, professora, pela ótima apresentação e belos projetos sendo desenvolvidos, né? Temos algumas perguntas aqui no chat para você. Uma delas é: qual é o maior desafio entre o conhecimento teórico e a sua aplicação direta para que isso vire um produto? O maior desafio para que ele vire um produto é que a empresa, primeiro, fazer o desafio de desenvolver o produto, né? O produto ir da escala de laboratório para a escala empresa, pensar principalmente nessa parte de custos, porque a gente consegue desenvolver um bom produto, a gente chega num bom produto, diversos bons produtos, né? Para que ele seja depois aplicado em escala piloto, por exemplo, posteriormente, ou assim, processo de injeção industrial, né? A gente consegue desenvolver, mas aí é a questão do custo. Então, o desafio principal é a gente desenvolver um produto que tenha boas propriedades, aliados aos custos também da empresa, as duas partes aliadas em conjunto. Ótimo. Temos uma próxima, professora. Gostaria que você comentasse um pouco sobre a capacitação. Como é receber e pensar no desenvolvimento dos bolsistas, tanto de capacitação quanto de projeto? Bom, aí, em termos de capacitação, aí eu tive alguns desafios, porque a gente tem diversos tipos de bolsistas de capacitação. Então, por exemplo, a gente conseguiu ali aliar os bolsistas de capacitação em diferentes funções dentro dos projetos, né? Então, por exemplo, o Beneduti, o projeto Beneduti, no caso da Joyce, eu alinhei ela para gestão e para pesquisas posteriores ou pesquisas relacionadas à patente dentro do projeto, né? Então, pesquisas biográficas que pudessem contribuir com a gente. Então, eu achei muito importante a atuação dela nesse sentido, tá? Porque ajudou o pessoal, inclusive, ali, a gente também, a minha visão em relação à patente, até para conversar com a empresa sobre isso também, tá? Então, ela teve essa participação muito, muito importante. Já em função dos outros bolsistas, né, pensando ali no Eduardo, né, ele também está trabalhando com essa parte de gestão, e agora ele está realizando um modelamento para a gente desse processo todo aí. Então, já é um outro tipo, além da gestão, ele tem essa outra parte técnica, só que é relacionada ao modelamento do próprio processo, né, do próprio procedimento em relação à formulação das espumas, né, do espumante. E em relação à Cristina, aí ela já entrou mais no técnico. Então, no caso da Cristina, ela tem essa parte, que é a técnica, que ela tem ajudado, auxiliado diretamente no escopo técnico, junto com a pesquisa, com a equipe, perdão. E também tem nos auxiliado com essa parte de aquisição de equipamentos, né? E toda essa, que ela tem ajudado ali a gente com os orçamentos de equipamentos. Então, eles têm nos auxiliado muito, na verdade, nesses quesitos, né? Então, eles podem ali, eles estão atuando, eles conseguem atuar ali em conjunto com a equipe técnica. A gente pode tanto adequá-los para técnico, né, para adequá-las a serviços técnicos, como é o caso da, por exemplo, da Cristina, ela já ficou mais técnica, como também para gestão, ou então para pesquisas relacionadas ao projeto, sejam elas bibliográficas, sejam elas de materiais, né, então a gente consegue, sejam também de modelamento, né, do procedimento
do laboratório, assim, da adequação de equipamentos, da adequação do próprio processo, né, dentro do projeto. Então, eles estão conseguindo colaborar com essas 3 frentes aí, basicamente. Perfeito. Surgiu, você falou sobre patente, e a gente tem uma pergunta sobre isso também. Se esses projetos, ambos projetos, eles podem ter uma patente, e se caso se desenvolva uma patente, de quem que seria essa patente? Esses projetos, aí a patente tem que lá no contrato. Isso normalmente ou a gente coloca no contrato quando a gente contrata, quando a empresa nos contrata, já está ali no contrato, ou então a gente deixa isso para um aditivo. Então a gente conversa, normalmente a gente às vezes faz o projeto e aí a gente conversa sobre as partes de patente também como um aditivo, como posterior ao projeto também, porque às vezes o produto chega a um ponto que ele vai ter que ser patenteado. Então a gente também faz um aditivo para conversar sobre patente, ou às vezes está até no próprio contrato. Normalmente isso é acordado entre as partes. Mas aí varia também esse acordo entre a empresa e a patente com a Anvesp e com a empresa. Isso varia também. Entendi. Bom, professora, agradecemos sua participação, tá bom? Enriqueceu bastante o nosso workshop, com certeza. E quem tiver mais dúvidas, pode entrar em contato com a professora, a gente tem disponibilizado os e-mails através do nosso Instagram. Tenho certeza que a professora vai responder a todos. Eu agradeço aí também o convite e tenha uma boa Copa Embrapia aí, até o final do dia. Obrigada.